Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente mergulha num dos maiores mistérios da nossa história. Os saltos de conhecimento, assim, extraordinários de civilizações antigas. A sofisticação que vemos na Suméria, no Egito, nas Américas, levanta uma questão fundamental que emerge do material que temos em mãos. E essa questão é a que nos divide, né? Esses avanços impressionantes em astronomia, matemática, arquitetura, eles são o ápice do engenho humano? Um processo de desenvolvimento gradual e, bom, brilhante. Ou seria um legado, um conhecimento recebido de fontes externas, como as entidades descritas em textos antigos, os Anunnakis sumérios ou os Nefilins bíblicos, por exemplo? O meu ponto de partida é que as anomalias, e os padrões consistentes encontrados em mitologias de culturas que, em tese, nunca tiveram contato, apontam para uma hipótese que a gente não pode ignorar. A de uma influência externa no nosso desenvolvimento. E eu vou argumentar que esses feitos, por mais espetaculares que sejam, são testemunho da capacidade humana de inovar, de observar o universo. Para mim, essas mitologias devem ser lidas como ricas tapeçarias simbólicas, não como reportagens históricas literais. Olha, para mim, a evidência mais forte para uma influência externa reside nos padrões que desafiam a lógica do desenvolvimento linear. Vemos picos súbitos de conhecimento em civilizações geograficamente isoladas, como a Suméria, o Egito Antigo, os Maias, e não são só as construções que nos intrigam, são seus próprios registros. As tábuas cuneiformes sumérias não falam em metáforas, elas descrevem os Anunnaki, aqueles que do céu à terra vieram, e atribuem a eles o ensino da agricultura, da escrita, das leis. Da mesma forma, as lendas dos povos das estrelas permeiam culturas indígenas nas Américas. E temos a matemática, uma matemática inexplicável. Pensa na Grande Pirâmide de Gizé. Ela está alinhada com os pontos cardeais com uma precisão de menos de 1/10 de grau. Engenheiros modernos com GPS e lasers teriam dificuldade em replicar isso. Como uma civilização da Idade do Bronze alcançou essa perfeição? Isso, para mim, é uma anomalia que exige uma explicação extraordinária. Eu vejo por que essa ideia é tão cativante, mas a minha perspectiva é radicalmente diferente. A gente subestima cronicamente a genialidade dos nossos antepassados. Atribuir esses feitos a uma fonte externa, na minha opinião, diminui a incrível capacidade intelectual e a persistência humana. As narrativas de deuses do céu são arquétipos universais, uma forma poderosa que as culturas encontraram para explicar fenômenos naturais, a sua própria origem e a sua conexão com o cosmos. É a poesia da criação, não um diário de bordo, entende? A matemática, a engenharia, a astronomia antiga, elas não surgiram do nada. Foram o culminar de séculos, talvez milênios, de observação paciente, de registro de dados meticuloso, de conhecimento passado de geração em geração. O que a gente vê como um salto pode ter sido, na verdade, o ponto de ebulição de um longo e lento aquecimento que não deixou registros arqueológicos tão óbvios. Vamos focar então na Suméria e no Egito, porque, os textos são muito explícitos. Os sumérios não dizem, nós inventamos a agricultura depois de milênios de observação. Eles dizem, os Anunnaki nos ensinaram. Eles listam os dons que receberam. No Egito, temos textos como as Tábuas de Esmeralda, um texto lendário atribuído a Tote, o deus da sabedoria, que falam abertamente de conhecimento vindo das estrelas. Por que a gente deveria descartar o testemunho direto deles como pura fantasia? Especialmente quando as suas realizações arquitetônicas, como o alinhamento de Gizé, parecem corroborar um conhecimento que eles não deveriam possuir. É exatamente essa consistência entre o que eles escreveram e o que eles construíram que é aprofundada em livros como Fomos Enganados, que conecta essas anomalias arqueológicas às narrativas antigas. Mas espera aí, se os Anunnaki simplesmente entregaram o conhecimento da agricultura ou da metalurgia, por que a arqueologia mostra um desenvolvimento lento e gradual de ferramentas agrícolas e técnicas de fundição ao longo de milhares de anos? Onde estão as evidências desse salto tecnológico súbito no solo, e não só nos textos? A minha leitura desses textos é diferente. Eles são mitos de fundação, ferramentas políticas.
essenciais para a coesão social e para legitimar o poder dos reis e sacerdotes. Dizer que o seu poder e conhecimento vêm diretamente dos deuses é a forma mais eficaz de garantir a obediência e estabelecer uma ordem social. A própria evidência que a gente tem contradiz a ideia de um download de conhecimento. A escrita cuneiforme, os hieróglifos, eles mostram uma evolução clara, com formas primitivas que se tornaram mais complexas ao longo de séculos. Não é um sistema perfeito que surgiu da noite para o dia. E quanto às pirâmides, as que vieram antes de Gizé, como a pirâmide de degraus de Djoser, que foi essencialmente a versão beta, da construção de pirâmides, elas mostram um claro processo de tentativa e erro. Isso é um sinal inequívoco de desenvolvimento e aprendizagem humana, não de uma planta alienígena. Eu concordo que a observação de Djoser é crucial, mas a sua explicação não dá conta da escala do salto. Uma coisa é construir uma pilha de pedras em degraus. Outra bem diferente é erguer Gizé, um monumento com 2,3 milhões de blocos, alguns pesando 80 toneladas com precisão de laser. A curva de aprendizado parece quase vertical. Você fala desse processo de tentativa e erro, mas essa teoria da evolução gradual enfrenta um desafio ainda maior quando a gente olha para as Américas. A civilização maia, isolada na Mesoamérica, desenvolveu um sistema de calendários de uma complexidade e precisão de tirar o fôlego. E é aí que reside a beleza da engenhosidade humana. Mas a que ponto a engenhosidade se torna implausível sem uma variável externa? O calendário maia calculou a duração do ano solar em 365,242 dias. O valor científico moderno é 365,24219 dias. Eles chegaram a essa precisão a olho nu há mais de 1000 anos. O nosso próprio calendário gregoriano, que a gente usa hoje, adotado no século XVI, tem um valor de 365,2425. Como eles superaram a ciência europeia renascentista sem instrumentos ópticos? E isso nos leva para a Índia. Nos Vedas, textos sagrados com mais de 3.000 anos, encontramos descrições detalhadas dos Vimanas. Não são só carros voadores. Os textos descrevem diferentes tipos, os seus metais, os seus sistemas de propulsão e as suas capacidades de viajar pelos céus e até entre planetas. Para mim, o que é verdadeiramente alucinante nos Vedas não é só a menção dos Vimanas. São as descrições que parecem quase manuais técnicos. Isso me arrepia, porque não soa como poesia, soa como um relato. Desculpa, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Deixa eu te dizer por quê. O calendário maia é um monumento à capacidade intelectual humana, sim, mas também à observação metódica e contínua ao longo de séculos, talvez até milênios. Chamar isso de impossível é, com todo respeito, um insulto à genialidade e à paciência deles. Eles não precisavam de telescópios, eles precisavam de tempo, de registros meticulosos passados entre gerações de sacerdotes astrônomos e de uma matemática sofisticada que eles notoriamente desenvolveram, incluindo o conceito do zero. Quanto aos Vimanas, projetar a nossa compreensão moderna de naves espaciais sobre textos sagrados é um anacronismo perigoso que distorce completamente o seu significado original e cultural. No contexto dos Vedas, eles são elementos poéticos e espirituais, representando o poder dos deuses ou a jornada da consciência para planos superiores. É como encontrar um texto medieval que fala em voar nas asas do amor e concluir que eles tinham um manual de engenharia aeronáutica baseado em emoções. A gente está impondo a nossa visão de mundo materialista e tecnológica a uma cultura profundamente espiritual e simbólica. Não estou convencido por essa linha de raciocínio, porque o padrão se repete globalmente, o que enfraquece o argumento do caso isolado ou da metáfora poética, né? Se fossem só os Vimanas na Índia, eu poderia concordar, mas o que a gente faz quando encontra temas semelhantes em todo o planeta? Vê a África. O conhecimento astronômico em Timbuktu, no Império do Mali, era vasto.
Ou vamos pensar no povo Dogon, também no Mali, que supostamente possuía conhecimento sobre o sistema da estrela Sirius, especificamente sobre Sirius B, uma estrela anã branca invisível a olho nu séculos antes da astronomia moderna descobrir. Eles descreviam a sua órbita, sua densidade. De onde veio essa informação? Nas Américas, as tradições dos Lakota, dos Hopi, falam abertamente sobre os povos das estrelas que trouxeram ensinamentos cruciais para a agricultura e espiritualidade. A semelhança entre essas narrativas em culturas que supostamente não tinham contato, da Austrália, as Américas e a África, sugere uma fonte comum e global. Uma rede de saberes que não foi difundida por rotas comerciais, mas talvez por uma presença global desses seres. Esse é um argumento convincente, eu admito, mas a conclusão que você tira talvez seja precipitada. A existência de rotas comerciais e intercâmbio cultural no mundo antigo era muito mais extensa do que a gente costuma imaginar. O conhecimento viajava, ideias se espalhavam. Mas, para além disso, tem uma explicação mais profunda e, a meu ver, mais elegante: a estrutura da mente humana. O antropólogo Joseph Campbell falou do monomito, a ideia de que a humanidade, confrontada com os mesmos mistérios universais, as estrelas, a vida, a morte, a criação, tende a criar mitologias com estruturas arquetípicas semelhantes. As histórias dos povos das estrelas não precisam ser relatos de visitas físicas. Elas refletem uma profunda conexão espiritual e filosófica com o universo. É uma visão de mundo que vê a humanidade como parte de um cosmos vivo, com os ancestrais vindo das estrelas não necessariamente como produto de uma intervenção tecnológica externa. É uma filosofia sobre a nossa origem cósmica, não? Não um registro histórico de um encontro de terceiro grau. A história dos Dogon, por exemplo, é fascinante, mas também é controversa e pode ter sido influenciada por contato com missionários e astrônomos no século XX. A gente tem que ser cuidadoso ao separar o mito original de interpretações mais modernas. Em resumo, minha posição é que a convergência de múltiplas linhas de evidência, textos antigos que descrevem seres celestiais ensinando a humanidade de forma explícita, monumentos alinhados com uma precisão inexplicável para a tecnologia da época e mitos paralelos sobre professores das estrelas em culturas isoladas, torna a hipótese de uma influência externa não só plausível, mas talvez necessária para explicar as lacunas gritantes do nosso conhecimento da história. Ignorar o testemunho dos nossos antepassados me parece uma forma de arrogância moderna. E a minha síntese é que a história da humanidade é a história da sua própria superação. Cada um desses feitos, embora espantosos, pode e deve ser explicado pela engenhosidade, pela colaboração através de gerações e pela dedicação incansável dos nossos antepassados. Atribuí-los a outros seres é roubar-lhes o seu merecido mérito e, mais importante, subestimar o potencial que reside dentro da própria espécie humana. Procurar respostas no céu antes de esgotarmos as explicações na Terra é um desserviço à nossa própria história. Ambos concordamos, no entanto, que a verdadeira origem deste conhecimento antigo permanece um campo fértil e fascinante para a investigação. A análise de múltiplas perspectivas, como a que a gente tentou fazer aqui, é essencial para nos aproximarmos da complexa verdade sobre o nosso passado. Há muitas perguntas que a história convencional simplesmente não responde satisfatoriamente. Exatamente. O material que analisamos hoje revela que há muito mais para explorar e questionar na história que nos foi contada. A busca por respostas, venham elas da Terra ou das estrelas, é o que nos impulsiona. E essa busca exige que a gente considere todas as possibilidades, interpretando os dados com rigor, mas também com a mente aberta. E para os nossos ouvintes que desejam aprofundar-se nestas questões, a obra Fomos Enganados, volume 1, reúne pesquisas e comparações históricas que exploram precisamente esta origem do conhecimento humano em detalhe, confrontando os textos antigos com as descobertas arqueológicas. Convidamos vocês a visitarem o site oficial do autor ou a procurar o livro diretamente na Amazon. É uma leitura que certamente vai provocar mais perguntas, o que é sempre o objetivo. Leiam, analisem e formem as suas próprias conclusões.